Aleluia, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, queridos, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, estamos aqui para louvarmos ao Senhor e meditarmos na sua santa palavra. Eu peço aos amados que prestem bastante atenção naquilo que vamos meditar, a parte do Senhor, a palavra de Deus essa noite. Amados, nós há 15 dias estivemos aqui falando a respeito da mulher segundo a palavra de Deus, o que é a mulher bíblica, o que é a mulher que agrada a Deus, e meditamos em várias passagens que o Senhor concedeu, para que as mulheres vivam de acordo com a vontade do Senhor. Deixamos bem claro que a mulher cristã, ela vive não de acordo com as ideologias, pensamentos, suposições do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. E deixamos também compreendido pela palavra que viver biblicamente não é uma opção. Ou a gente vive biblicamente, ou a gente não agrada a Deus. E hoje vamos falar a respeito do homem bíblico. O que é o homem bíblico? O que é o homem segundo Deus? Porque, queridos, muitos já falaram sobre os homens, escreveram sobre os homens, filósofos tentaram definir o homem, pessoas escreveram sobre o homem, mas somente Deus, o Criador do homem, tem a autoridade para definir o que é o homem. Porque Deus, Ele é o Criador do homem. Todo homem que não é um homem segundo Deus, ele pode ser chamado de homem por ser do sexo masculino, mas homem na sua inteireza, segundo Deus, só é aquele que vive conforme Deus estabeleceu, criou. E nós vamos meditar a respeito do homem bíblico. E eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, amados. O mundo tem muitos conceitos a respeito dos homens. Às vezes, numa brincadeira, o homem fala para o outro: você não é homem, não. E o que é o homem? O que é o homem, meus irmãos? Deus, o Criador, como eu disse, só Ele tem a autoridade legítima para definir o que é o homem e como ele tem que viver. Abertos em 1 Coríntios 16, versículo 13, leiamos a palavra de Deus. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Querido Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra, Pai. Senhor, e rogar que o Senhor nos conceda clareza, Senhor, para que venhamos, Pai, viver biblicamente. Porque se cremos, Pai, que este livro é a palavra da tua boca, Senhor, então nós precisamos, meu Senhor, nos rendermos, Pai, aos teus ensinos e vivermos de acordo com a tua palavra. E pedimos ao Senhor graça, Pai,
para que a Tua palavra ilumine o nosso entendimento, forge os nossos corações e nos faça andar, Pai, segundo o Senhor. Nos abençoe esta noite, nós te pedimos. E te agradecemos por todo o favor do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, aqui finalizando a sua primeira carta, ele deixa aqui um conselho para a igreja, já na conclusão da primeira carta aos Coríntios. Ele diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente. Quando ele diz portai-vos varonilmente, ele está dizendo, em outras palavras, se comportem como homens, para os homens. Portai-vos varonilmente, procedam como homens. Queridos irmãos, e nós não fazemos ideia de como a nossa família, homens, de como a igreja, de como a sociedade precisa que os homens se comportem como homens. Uma das grandes tragédias do mundo atual, uma das grandes causas de tanta desordem no mundo, é porque os homens deixaram de se comportar como homens. Passaram a se comportar de qualquer forma. Passaram a aderir em seu comportamento características que não são de Deus para definir o que é o homem. E quando os homens perdem a visão do que Deus o criou para ser, então se tem uma desordem nas famílias, porque o homem não está sendo homem, na igreja, na sociedade. E por isso que a palavra de Deus, iniciando aqui, nós começamos com esse conselho do apóstolo dizendo: portai-vos varonilmente, se comportem como homens. Acho interessante, queridos, nessa nossa introdução, por gentileza, 1 Reis, capítulo 2, Davi, entendendo a importância de ser homem e viver como homem, de proceder como homem. Davi, quando estava, 1 Reis, capítulo 2, eu vou pedir aos irmãos para acompanhar cada versículo. Davi, quando estava ali transferindo o reino para Salomão, os irmãos conhecem a palavra de Deus, o reino estava ali em transição para Salomão, né? Davi era o rei até então. Adonias queria tomar o lugar de Salomão, mas Davi confirma Salomão como rei. E aí Davi chama Salomão, já que ele vai ser o novo rei de Israel. Davi chama Salomão, capítulo 2, versículo 1, olha só. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, quer dizer, eu vou morrer. Aí ele fala para o filho dele: esforça-te e seja homem. Aleluia. Ele sabia que Salomão agora ia assumir grandes responsabilidades como um rei, um homem que deveria agora tomar decisões que iria definir os rumos de uma nação. E é interessante que Davi aqui, ele já não começa falando de coisas de teor político. Ele começa os seus conselhos a Salomão, dizendo: esforça-te e seja homem. Porque ser homem, conforme
a palavra de Deus, o homem no conceito de Deus, é a coisa principal. Porque, muito mais importante, o que antecede qualquer outra coisa que sejamos homens, presbítero, pastor, evangelista, diácono, obreiro, qualquer coisa, há algo de importância que antecede tudo isso: sermos homens, conforme a palavra de Deus. Porque qualquer coisa que nos tornarmos comprometendo a masculinidade bíblica, o que nos tornarmos vai ser algo deficiente, faltoso e reprovado. Então, primeira coisa, deixando muito claro, precisamos ser homens. Precisamos ser homens. Para o bem de nossa família, para o bem da igreja, para o bem da sociedade. Davi, também no Salmo capítulo 12, quero que abram lá por gentileza, hoje é culto de doutrina, vamos ler a palavra. Aleluia! Davi, ele percebe já no seu tempo essa carência de homens e como as coisas estavam, porque estava faltando homens. E quando nós observarmos aqui nesse capítulo, que ele fala que falta homens, não é que faltava pessoas do sexo masculino, não. Ele diz que ele vai falar aqui que falta homens no sentido verdadeiro do que é ser homem. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 12, ele começa clamando a Deus: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, homens de verdade, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Aí ele vai descrever no versículo 2 o comportamento desses supostos homens que na visão dele não estava sendo homem de verdade. Ele fala: está faltando homens de verdade. Aí no versículo 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Quer dizer, isso não é coisa de homem, está faltando homem, porque os que estão aqui que eu estou vendo ficam com falsidade com o seu próximo, não são homens de verdade, não falam a verdade. Está faltando homens, ele está dizendo. E olha só, falam com lábios lisonjeiros, ficam lisonjeando um ao outro, com interesses, né? Coração dobrado, coração todo, e fala uma coisa, mas não é aquilo. Ele olhando essa situação, esse comportamento dos homens, ele fala: não são homens, Senhor, está faltando homens, porque o que eu estou vendo aqui, esses aqui ficam falando com o outro de maneira falsa, cheio de lisões, não são homens. E ele fala: salva-nos, Senhor, está faltando homens. Eu acho que nós estamos no tempo de fazer a mesma oração: salva-nos, Senhor, está faltando homens, está faltando homens. Mas, então o que é ser homem? E aí nós, como crentes, que cremos na palavra de Deus, nós voltamos para a palavra de Deus para entender o que é um homem. E aí a gente começa lá na origem. Vamos para Gênesis, por gentileza, capítulo 2. Versículo 7, vamos lá na origem, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Espero ter tempo para falar tudo que gostaria essa noite, mas Deus está no controle. Versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, em seus narizes, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente.
Queridos, observando esse versículo, nós vemos que na criação do homem, duas etapas. Primeiro, Deus formou o homem, deu forma para o homem utilizando o pó da terra, fez a matéria. E depois, segunda etapa, Deus soprou nas narinas, dando vida ao homem. De maneira que tanto a parte física quanto a espiritual, o homem em sua totalidade é criação de Deus. E você, plenamente criação de Deus, ele tem uma dívida de existência para com Deus. Ele foi criado por Deus em sua totalidade, portanto deve viver para a glória de Deus. O homem, ele tem uma dívida de existência. Os homens do mundo todo, embora a maioria não saiba disso, está aí trabalhando, vivendo, e não sabe que foram criados para viver para a glória de Deus. Aleluia. Mas os homens cristãos, destes, espera-se que vivam para a glória de Deus, porque voltaram para Deus. Amados, olha o versículo 8, por gentileza. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aleluia, Jesus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Tudo como deve ser, que Deus cria o homem e usa de sua autoridade de criador e proprietário para colocar o homem onde Ele quer. Para colocar o homem onde Ele quer. Deus, Ele é criador e proprietário de cada homem. Aleluia, Jesus. Verdade. E todos os homens deveriam estar absolutamente submissos a Deus para estarem aonde Deus quer que estejam. E o versículo 15, complementando, diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quer dizer, Deus coloca onde Ele quer para fazer o que Ele quer. Quem manda no homem é Deus. E os homens que são de Deus devem viver isso plenamente. Estar onde Deus quer, fazendo o que Deus quer, porque entende, fui criado por Deus. Ele é o meu dono. Os homens deveriam viver assim. O capítulo 1, amados, de Gênesis aí, também traz outra informação muito importante para essa nossa introdução. Quando Deus vai criar o homem, Ele diz, versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o macho e fêmea os criou. Embora a criação à imagem de Deus se aplique a homem e mulher, mas o homem como primazia, especialmente no versículo 26, na ordem da criação, ele foi criado para representar Deus diante da criação, diante de todo ser criado. O homem foi feito para representar Deus, era para toda a criação. E isso acontecia antes do pecado, quando os animais e todo ser criado olhavam para Adão, tinha um ar de reverência para com ele, porque aquele homem
antes do pecado, ele expressava a glória de Deus. Ele representava Deus perante a criação. Era para todas as criaturas, e a mulher, depois que foi criada também, olhar para o homem, e ao olhar para o homem ter uma percepção de Deus no caráter do homem, na maneira como o homem a trata, no viver do homem. Deus criou o homem para representá-lo diante de toda a criação. Mas quando as pessoas olham para os homens hoje, quando a criação olha para os homens hoje, será que lembram-se de Deus? Quando olha-se para os homens, estou falando do homem mesmo, quando as mulheres olham para os seus maridos, quando a criação olha para os homens, vê Deus, vê o caráter de Deus, vê a pureza e santidade de Deus, ou essa imagem expressa de Deus no homem se perdeu? Sobre os homens pesa a responsabilidade, os homens cristãos agora, de representar Deus na família. Quando a sua esposa olha para você, homem, seus filhos, eles têm uma percepção da pessoa de Deus. Embora com a queda de Adão se perdeu isso, mas com a conversão em Cristo é restabelecido esse propósito. Por gentileza, vá a Efésios capítulo 4, versículo de número, deixa eu ver, capítulo 4 de Efésios, versículo 22, vamos ler o 22. Embora se aplique a homem e mulher, mas estamos tratando hoje do homem. E aí Paulo fala no capítulo 4, versículo 22 de Efésios: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Agora você é crente, você foi revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, como crente, vai resgatar aquela imagem perdida com a queda, e ser um homem bíblico, no conceito de Deus, cuja vida expresse a pessoa de Deus, em todas as áreas. Mas nós vamos falar de uma área muito importante e estrutural, que é, primeiramente, em relação ao casamento. Então, aí no mesmo livro, na mesma carta, Efésios, capítulo 5, por gentileza, vá ao versículo 23. Vamos fazer aqui a leitura. Nós lemos esse capítulo há 15 dias falando das mulheres, vamos ler agora falando dos homens. Mas a parte que fala dos homens é maior, porque a responsabilidade do homem é muito grande. Olha o versículo 23. Esse versículo, amados, está tratando das mulheres, mas aqui a gente vai colher a informação. Importante demais. Porque o marido é a cabeça da mulher. Olha só, até aí. Homens, primeiro, nós como cabeça. O marido é a cabeça da mulher.
Portanto, o homem, para conduzir o casamento, a família, ele tem que ter essa ciência de que ele é o cabeça, e ele precisa ter sabedoria. Isso aqui não é só um privilégio, é uma grande responsabilidade, porque às vezes eu diz, eu sou o cabeça, eu sou o varão. Agora que eu brinco na casa com o Dani, eu falo que é isso, porque eu sou o varão. Mas ser o cabeça requer a busca por sabedoria para conduzir a esposa e os filhos de maneira aprovada por Deus. E nós, homens, temos buscado essa sabedoria, temos nos importado com isso, mas eu sou o cabeça. Essa família aqui está sob a minha responsabilidade. Temos gastado tempo, homens, orando pela esposa e filhos, justamente porque somos cabeça. A gente tem gastado tempo orando? Ou é aquela oração de 2 minutos na hora do almoço, 3 antes de dormir, e aqui na igreja, na oração dos varões? Tá pouco. A minha oração pela minha família é algo muito particular e é um dever inegociável para os outros. Por ser o cabeça, pesa-lhe a responsabilidade de buscar sabedoria e oração constante pela esposa e pelos filhos. Ele é o cabeça. E ter conhecimento da palavra de Deus para conduzir seus filhos, para conduzir sua esposa. Nas situações que batem na porta, o homem precisa ter uma palavra de Deus para saber conduzir. Ele é o cabeça. Olha o versículo 24. Por gentileza. Para as mulheres, mas a gente está falando dos homens. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. A mulher tem essa responsabilidade de ser sujeita aos homens, mas isso não se negocia, tem que ser mesmo, porque é Deus que estabeleceu. Mas quero levantar algo aqui em relação a nós homens. A mulher tem que ser submissa. Mas não é fácil para a mulher submeter-se ao homem que não tem sabedoria, que não busca Deus, que é um menino de 40 anos de idade. A gente exige que ela cumpra a palavra, mulher se submeta ao marido. Mas que tipo de marido eu estou sendo? Eu não estou dizendo que dependendo do que eu sou, a mulher pode desobedecer. Não, tem que cumprir. A mulher de Deus, ela vai cumprir a palavra. Mas eu estou trazendo a nossa responsabilidade. A mulher tem que se submeter ao marido, mas teve um dia, eu estava indo para a igreja com Dani e Davi. Estava num tempo assim de chuva. Aí nós íamos passando por um lugar de uma lama. Aí eu falei, não, Dani, pode me seguir, pode vir. E eu fui na frente. Quando eu olhei, Dani já estava caindo do Davi atrás de mim. Claro que ele é um incidente, qualquer coisa. Mas para que a mulher, ela se submeteu, ela falou, então eu vou, só que ela caiu. Ela caiu. Nós homens, precisamos queremos que a mulher obedeça a palavra. A mulher não é a palavra de Deus que tem que submeter. Mas precisamos, homens, ter sabedoria. Para que ao submeter, a mulher se submeter, ela o faça com confiança, sabendo que está seguindo as decisões de um homem de Deus. De um homem de Deus. Não é, meus irmãos? Versículo 25.
maridos, amai vossas mulheres. Só essa primeira parte aí do versículo já é suficiente para quebrar todo orgulho, soberba e prepotência masculina do homem. Porque o mandamento aqui é amar a sua mulher. Não é maltratar, não é ser ríspido com ela. Aqui, amar as vossas mulheres. Não é tratá-la de qualquer forma. O mandamento é amar, não é falar que, às vezes, a gente fala bem com todo mundo, mas com a mulher falta a paciência. E a gente pensa que Deus não está observando essas coisas. Mandamento: maridos, amai vossas mulheres. E amar envolve afeição, proteção, segurança. Maridos, amai vossas mulheres. Mas, olha só, olha o padrão, continuando o versículo. Não é só amar, é amar como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. É amar a mulher como Cristo amou a igreja. O padrão é alto. Não é simplesmente amar. É amar do jeito que Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja primeiro, de maneira incondicional. A palavra de Deus nos mostra, Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus, para Ele falar assim: eu vou morrer por eles, pela igreja, porque tem uma coisa boa lá nela. Não. Nada. Nada, meus irmãos. Amor incondicional. Às vezes nós homens, eu só vou amar minha esposa se ela não vai responder tudo que eu quero. Só se ela não tirar minhas paciências. Aí eu amo. Porque tem hora que não dá para amar ela não. Amá-la não. Para amar ela não, que a ideia é minha coordenadora, né? Jesus Cristo é o padrão de amor que o homem deve ter pela mulher. Amá-la incondicionalmente. Como Cristo amou a igreja? Também de maneira sacrificial. Suportou a afronta por amar a igreja. Deu a vida por amar a igreja, para salvar a igreja. E às vezes nós, homens de hoje, não estamos aguentando muita coisa. Não. Mas nós vamos consertar as coisas conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 25, meus irmãos, ainda, por gentileza. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha só, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar e purificá-la com a palavra. O dever do homem bíblico: santificar a esposa pela palavra, sentar com a esposa, ler a palavra com ela, aconselhá-la conforme a palavra de Deus, ter tempo proveitoso de meditação e aconselhamento da palavra de Deus com a esposa. Aqui, é para amar como Cristo fez.
E lhes pergunto, homens, começando por mim, temos feito isso? Ou queremos pegar só aqui na igreja, ou para o outro, para outros? Mas temos tido um tempo para falar, meu amor, senta aqui, vamos ler a palavra de Deus. Instruí-la, meditar, purificá-la pela palavra de Deus. É dever do homem. Isso aqui está na Bíblia, não é uma opção, não. O homem bíblico é assim que ele deve proceder. E se ele não procede assim, tudo aquilo que ele faz e é, tudo aquilo que ele exerce, até de maneira eclesiástica, está maculado. Eu sou um presbítero, prego para os outros. Para minha esposa eu não falo para ensiná-la. Não ligo para a situação da alma dela. Mas quero mostrar que me preocupo com a igreja. Mas o mandamento aqui, homens, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Vamos inverter as coisas. Cristo amou a igreja. E a palavra de Deus fala, homens, ame a esposa. Do jeito que Cristo amou a igreja. Às vezes a gente inventa as coisas. A gente ama a igreja, mas não ama a esposa. Olha aqui a clareza. Ame a esposa como Cristo amou a igreja. A gente ama a igreja muito. Pelo menos quer isso. Vou mostrar aqui. Mas a esposa não deixa nada. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora o versículo 26 e 27, amados, por gentileza. Para apresentar, aliás, 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo. Jesus Cristo, ele purificou a igreja, lavou a igreja, para quê? Para apresentar a igreja a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso aqui é muito importante. Porque Jesus, ele não achou a igreja do jeito que ele queria. Como é que ele achou a igreja? Suja, mergulhada no pecado. Mas ele queria uma igreja pura e santa, gloriosa. Então ele vai lá, dá-se a si mesmo, purifica a igreja para ele apresentá-la a si mesmo do jeito que ele a quer. E aqui tem uma coisa importante demais. Porque podemos exigir das nossas esposas virtudes, mas não trabalharmos para construir essas virtudes nelas. Jesus Cristo queria uma igreja santa, mas a igreja não tinha santidade. Queria uma igreja pura e gloriosa, isso não tinha. Mas ele faz isso acontecer. Aleluia. E é assim que o homem dele, eu queria que minha esposa fosse bênção, mas o que a gente está fazendo para isso? Eu queria que minha esposa fosse mais assim. Está orando para isso? Está trabalhando na palavra para isso? Está trabalhando para ela ser o ideal de esposa? Porque foi isso que Jesus fez. Ele se entregou para a santificar, purificando-a com a palavra, para apresentar a si mesmo do jeito que ele queria. E o mandamento é: ame do mesmo jeito a sua esposa. Porque a gente é o cabeça. É muito contraditório uma cabeça existir no corpo, porque não tem. Então, Jesus, ele se entrega pela igreja, purificando-a com a lavagem da água, que é a palavra de Deus.
para apresentá-la a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque digo-lhes pela palavra que o bom andamento do lar, de ter uma esposa abençoada, filhos ordenados, está muito mais sobre o homem do que sobre a mulher. Leia o Salmo 128 comigo, por gentileza. Aleluia, Jesus. Salmo 128, versículo 1. É um salmo para o homem. Embora os seus princípios são para todos, né? Bem-aventurado aquele, algumas traduções vai deixar bem claro, o homem, o varão, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, obedece a Deus, é um homem de verdade. Consequência, por gentileza, versículo 2, consequência dessa vida do homem com Deus. Versículo 2, comerás o trabalho das tuas mãos, vai ser feliz e vai em tudo bem. Pode ser que a tua mulher, não é assim, é assim, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Ela vai ser uma bênção. Para aquele que teme ao Senhor, obedece a Deus, a sua mulher vai ser uma bênção. Olha como está muito sobre nós homens a responsabilidade de um lar abençoado. Então, aquele que teme ao Senhor anda nos seus caminhos, vai comer do trabalho das suas mãos, vai ser feliz, vai tudo bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Se o homem andar na presença de Deus, obedecendo a Deus, o seu lar será uma bênção. Aleluia. É o que está aqui, a tua mulher vai ser bênção. Seus filhos vão ser ordenados. Olha como está sobre o homem. Voltemos, por gentileza, lá em Efésios, capítulo 5. Versículo 28. Aleluia. Assim, quer dizer, do jeito que foi descrito anteriormente, do jeito que Cristo fez, deu a vida para ter a esposa que ele queria, que é a igreja, fez ela ser o que ele queria, não a achou do jeito que ela queria, mas a fez ser do jeito que ela queria. Aí fala assim, desse mesmo jeito, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Esse versículo 28, quando diz a respeito do amor devido do homem para com a mulher, para a gente amar as nossas mulheres como a nossos próprios corpos, fala, queridos, daquela ligação profunda entre o homem e a mulher ali descrito quando Deus criou o homem, tirou a mulher do homem, na costela do homem Deus fez a mulher. Então é carne da carne do homem. E aí diz, para a gente amar a nossa esposa como se estivesse amando a nós mesmos, porque os nossos próprios corpos, quem ama a sua mulher, está amando a si mesmo, porque ela é carne da sua carne, homem. E quando maltratamos as nossas mulheres, estamos maltratando a nós mesmos, ao nosso corpo, a nossa alma.
destruindo a nossa comunhão com Deus, porque Deus não aprova o homem maltratar a sua esposa. Deus não negocia isso de jeito nenhum. Deus criou todas as coisas no paraíso, deixou tudo muito maravilhoso para depois trazer a mulher como uma criatura muito especial. E a mulher representa a igreja na união com Cristo. Deus não negocia isso. Não importa o quanto eu pregue, não importa o quanto eu possa exercer alguma influência fora da minha casa, se eu falho em amar a minha esposa, está tudo comprometido. Acabou. Acabou. A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não vos enganeis. Deus não esquece dos seus princípios. A Deus não está ligando para isso não. Não erre, não pense nisso. Se não tiver amando a esposa, Deus está te reprovando, homem. Está reprovando o seu ministério, homem. E a sua alma. Verdade. 1 Pedro, a gente deixou para ler esse versículo hoje, o 7, né? Só até o 6, na quarta-feira, de 15 dias atrás. Lemos até o 6 que fala sobre a mulher e deixamos o 7 para hoje. Quando diz assim, capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai. Quer dizer, coabitar é habitar junto, viver junto na vida cotidiana. Com elas, com a mulher, com entendimento, compreensão, entendimento. Conduzi-la de maneira saudável, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Tem hora que nós homens nos esquecemos disso. Ela é vaso mais fraco, mais frágil. Como sendo vós os seus co-herdeiros. Quem é co-herdeiro? Vai herdar junto. Não tem esse negócio do homem mais especial que a mulher. Ambos são herdeiros juntos, co-herdeiros. Ah, eu sou mais importante, porque eu sou o varão. Meu Deus, isso não vem de Deus. Co-herdeiros da graça da vida. Por que eu devo tratar a minha mulher assim? Considerando o vaso mais frágil, com entendimento, afeição, compreensão, para que não sejam impedidas as vossas orações, homens. Aqui. O homem que não trata bem a sua esposa, ele está vedado de ter comunhão com Deus. Ele pode até supor que está tendo. Deus não está tendo compromisso com ele no que diz respeito à comunhão. Porque se ele maltrata a sua esposa, as orações dele não são ouvidas. Como é que ele... E eu vou dizer, os homens de Deus, se a gente não trata bem a nossa esposa, a gente não pode pôr a mão para orar por ninguém, porque Deus não vai ouvir. Se eu maltrato a minha esposa, sou ríspido com ela, e a Bíblia está falando que Deus não ouve a minha oração, aí eu chego aqui na igreja, eu vou impor as mãos sobre alguém, eu estou querendo que Deus mude de ideia, então. Mas Deus não vai mudar. Então, perceba, homens, percebamos que esse detalhe da nossa vida, que não é só um detalhe, é algo fundamental, está na estrutura de um ministério saudável e de vida de comunhão com Deus. Eu não estou aqui dizendo que o homem, porque não dá ainda, deva ser perfeito.
Mas se o homem é assim, a vida dele é essa, ele não fala pacificamente com sua esposa. Ele fala bem com sua esposa, não. Ele não é compreensível. Ele maltrata ela. Não importa se ele é diácono, presbítero, evangelista, pastor. Se ele é assim, a oração dele não é ouvida. E mesmo quem não, estou falando para os homens, mas todos os homens. E não existe coisa mais trágica do que Deus não ouvir a oração. Para onde vai um homem que Deus não ouve a oração? A gente vai recorrer a quem nessa vida? Se o céu fechou-se para ele, para onde vai esse coitado? Então, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, compreensão. Ela é mais fraca, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Amém. Glória seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E vamos tratar também agora da posição do homem em relação à sua responsabilidade para com os filhos. Então peço-lhes em Efésios, ainda em Efésios, capítulo 5, hoje estamos tratando do homem, dos homens. Quais são os mandamentos de Deus para o homem em relação à criação dos filhos? Capítulo 6, versículo 4. Sei que acho que não vai dar tempo a gente trabalhar tudo que gostaríamos. Capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, claro que pais aqui, o pai e a mãe. Nós vamos tratar aqui do homem. Não provoqueis a ira vossos filhos. Quer dizer, não crie os seus filhos de maneira que ele esteja sob a ira de Deus, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O termo criar, hein, meus irmãos, é muito importante. Porque criar aqui não envolve um momento ali de ensino, um eventual ensino ali específico. Isso é importante, sentar com o filho. Mas criação, aqui está falando que a sua criação como um todo para com o seu filho seja de acordo com a palavra de Deus. Não conforme o que o mundo fala, como o pai tem que criar o filho, como a cultura ensina, a educação ensina, nada disso. Vós, pais crentes, criem os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, é o que está dizendo. Em tudo. Falando, procedendo, ensinando e, sobretudo, exemplo. O homem tem que ser um exemplo com o seu filho. Aleluia. Olha o versículo 6 de 1 Reis 3. 1 Reis 3. Por gentileza, toda a igreja. 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis, capítulo de número 3. Versículo de número 6. 3:6 de 1 Reis. Salomão está orando e ele vai falar com Deus a respeito de seu pai. Olha só. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai. Como também, olha o que Salomão tinha de pensamento sobre seu pai. Como também ele andou contigo, falando para Deus. Meu pai andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Salomão está orando para Deus e falando: meu pai andou assim com o Senhor, em verdade, em justiça e retidão. Será que quando eu morrer, meu filho, a orar e falar sobre ele, falaria isso?
Meu Deus, meu pai era honesto, eu buscava, eu só via aquele ano aqui em casa orando, tratando bem minha esposa, minha mãe. Ou ele não vai, não é esse conselho que o seu filho tem para ser respondido. Vá por gentileza em Gênesis, capítulo 31, versículo. Eita, está dando 42. Gênesis 31, 42. Gênesis 31, 42. Jacó está conversando aqui com o seu tio e ele vai falar do seu pai e do seu avô também. Aí ele diz assim no versículo 42, falando para Labão: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não foram comigo, por certo me enviarias agora vazio. Esse tema aí, quando ele fala o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, Isaac é o pai dele. Ele chama Deus aqui de o temor de Isaac, ou o terror de Isaac em algumas traduções. Ele está trazendo à memória o que ele pensava sobre o pai dele. Isaac era um homem que tinha muita reverência. Então Jacó, filho dele, chama Deus de um temor de Isaac. Porque ele via no pai, Jacó via no pai, um homem de profunda reverência para com Deus. Será que o meu filho vê isso em mim? Um homem que é reverente para com Deus. E finalizando, amados, alguns conselhos gerais, para a gente parar aqui mesmo. Vá lá em Tito, por gentileza. Conselho para os homens mais velhos. Aqui, conselhos gerais. Para os homens mais velhos. Tito 2, 2. Paulo, ele instrui dessa forma. Tito 2, 2. Para os homens mais velhos. E repito o que eu disse há 15 dias. Velhos aqui não quer para aquele que é idoso, cabelo branco só. Os mais velhos. Qualquer um que não é mais jovem se enquadra aqui. Aí o mandamento é: os velhos, como é que eles devem ser? Sóbrios, não viver de brincadeirinha, de bobagem. Graves, quer dizer, firmeza na fala, na palavra. Prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. E quanto aos homens jovens, aí mesmo no versículo 6, exorta semelhantemente os mancebos, os jovens homens, a que sejam moderados. Como é que tem que ser o jovem crente, o homem? Moderado, equilibrado, temente a Deus, moderado. Tem outro conselho, 2 Timóteo 2, volte um pouquinho, 2 Timóteo 2, versículo 22. Ao jovem crente, homem, no geral, estamos tratando dos homens. Olha o conselho para você, jovem homem de Deus. Foge também dos desejos da mocidade. Mas é que eu estou sentindo isso. Não vai. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E outra coisa importante aqui, está falando para o jovem seguir a justiça, a fé e o amor. Com quem? Com aqueles que, com o coração puro, invocam o Senhor. Essa ideia de que o jovem tem que andar com o jovem é coisa nova, viu, gente? Que as igrejas adotaram. Tem que ter lá o jovem ensinando o jovem, mas o jovem ele tinha que estar aprendendo com o mais velho, os homens de Deus. Mas não é todos os jovens que tem mais andar com os homens de Deus. Aqui na oração dos varões, de jovem vem irmão Lei, genro do nosso pastor Cito, irmão Emanuel, o outro Emanuel também costuma vir, filho do nosso irmão Marcelino. Mas essa ideia de jovem com jovem, se um cego de outro cego, cai no buraco. Jovem ainda está tudo. Mas as igrejas adotaram isso. Não estou dizendo que não tem que ter um grupo de jovens, mas tem que ter homens maduros para conduzir. É bíblico isso.
Eles têm que servir a Deus. Com quem? Com aqueles que com o coração puro invocam ao Senhor. Maturidade, para aprender, é assim. Mas hoje em dia não quer mais essas coisas, né? E finalizando de tudo, Romanos 8, 29. Isso aqui é a palavra de Deus, viu, meus irmãos? É a palavra de Deus. Eu não estou fazendo outra coisa a não ser expressar aqui a palavra de Deus. Versículo 29, Romanos 8. O dever supremo de cada homem, mulher, mas falando do homem, porque os que dantes conheceu, falando sobre Deus, né? Que aqueles que conheceram, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, cada um de nós homens somos chamados para nos tornarmos parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo. A cada dia. Esse é o alvo supremo de cada um. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.